Olá, muito boa tarde, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Hoje vamos então abordar mais um case de sucesso ou insucesso junto às tratativas com a ferramenta apométrica, com um case chamado Afaste de mim este cálice, Pai. Muito bem, temos então um case bastante interessante hoje, um case de uma consolente sexo feminino, aproximadamente 20 e poucos, 30 anos, não me recordo agora. Vem a tratativa apométrica, solicitado via e-mail, faz uma visita ao Brasil, pois morava na Itália. Tá? Tinha uma profissão, tem uma profissão atual como enfermeira neonatal, já há uns 7, 8 anos morando na Itália, morando junto, numa relação estável com um rapaz da Espanha. Chega ao grupo com as narrativas de algumas enxaquecas, crise de asma, algumas dificuldades emocionais num contexto de culpa, uma pequena depressão em alguns momentos, ou tristeza, ou um sentimento de impotência, assim melhor dizendo, vendo a situação familiar presente, o pai alcoólatra que já não mora mais com a família, o avô adoecido já cumprindo a sua tarefa encarnatória, encerrando a sua tarefa encarnatória e trazendo nos ombros o peso até da queixa do irmão que mora aqui no Brasil, hoje tendo que lidar com toda essa situação, cobrando um pouco de ajuda, de amparo, e a consolente se vendo distante dessa situação, não podendo ajudar, acabando por abraçar uma culpa desnecessária. Muito bem, abrimos a frequência da consolente e muito interessante que nós utilizamos um processo bastante diferente. Já havia sido feita uma pré-entrevista com a consolente, nós temos uma ficha a qual a consolente preenche e coloca alguns dados pertinentes na ficha. Nós pedimos, e ao abrir a frequência da consolente e fazer a anamnese, nós sempre pedimos que a consolente ou consolente narre um pouco do seu histórico, por que está lá e assim por diante. Nós dizemos que isso faz com que o seu campo energético vibre no espaço-tempo e a gente consiga rastrear o que está acontecendo ao longo da sua tratativa. Muito bem, pedimos então, até por um efeito didático ao grupo, pedimos que a consolente narrasse toda a sua história e todos os motivos, independente dos médiuns entenderem ou não, narrasse tudo em italiano. E ao final do nosso case eu vou explicar o porquê desta dinâmica, desta metodologia. Abrimos a frequência da consolente. Num primeiro instante nós não localizamos grandes adversários, pequenas ressonâncias que a haviam acompanhado dentro do seu histórico, dentro do seu contexto. Não vimos muitos níveis desequilibrados no contexto energético a qual a consolente tinha narrado e assim por diante. Muito interessante que nós tínhamos a presença de alguns espíritos da geografia italiana e da geografia espanhola, a qual foi solicitada a incorporação de uma médium que traz uma cigana junto ao grupo. Foi pedido que ela incorporasse, porque havia a cultura hispânica presente, então a cigana representando
parte dessa cultura hispânica presente. Lembramos que nós, ao trazer a cigana, nós percebemos que um nível com uma lesão na cabeça tinha saltado, e a qual foi descortinado já o histórico da consulente de um acidente ligado à tourada, algo do gênero, com uma lesão muito grande na cabeça, o que nós associamos no primeiro instante à questão das crises de enxaqueca e a dor de cabeça, haja visto que esse nível se apresentava com a parte craniana bastante lesionada. Muito bem. Vale abrir um parênteses aqui, até para a narrativa e para vocês entenderem o que aconteceu a posteriori desse tratamento. Já foi explicado pelos mentores da casa que toda vez que uma pessoa viaja para fora do país, há uma equipe que se desloca junto a esta pessoa, indiferente dela ser médium ou não, sempre há um acompanhamento de equipes da astralidade para que possa haver aprendizado, proteção, defesa e assim por diante. A espiritualidade, ela não pode simplesmente transitar de uma fronteira para outra sem haver uma contextualização, sem haver uma autorização das fronteiras da astralidade. Haja visto que há uma diferença de cultura, uma diferença de vibração energética. Do mesmo jeito que nós, encarnados, temos que passar por um processo de migração, passar por uma alfândega, ter um passaporte e assim por diante, a espiritualidade também necessita desse processo em certas instâncias, principalmente nessas instâncias mais terra a terra que a nossa. Como a nossa. Muito bem. Quando um consulente, quando uma pessoa ela viaja para fora do país, ela sai da fronteira, vamos falar aqui da nossa fronteira Brasil, ou vice-versa, ou adentra a fronteira Brasil, há um livre trânsito para com as respectivas entidades das suas respectivas geografias. Então nós tínhamos a presença de equipes da Itália. Quando nós pedimos para consulente presente fazer a sua narrativa em italiano, nós estávamos numa primeira instância trazendo simbolicamente umas boas-vindas aos espíritos presentes, mostrando um contexto de respeito para com eles, já visto que houve um esforço em entender a língua deles. Muitos vão falar assim: mas no plano espiritual a conversa é mental e você não precisa saber ou entender a língua. Depende o nível vibratório e a capacidade de conversação, de desenvolvimento de diálogo via campo mental. Se um espírito é mais terra a terra e não tem conhecimento desse ferramental, ele vai sim dialogar assim como nós dialogamos aqui, e ele não vai entender a nossa língua, ele não vai conseguir a conversação. Dentro do grupo nós temos alguns médiuns que a gente chama de médium de transliteração, a qual ele tinha a capacidade de ouvir numa língua e mentalmente fazer a transcrição, mesmo sem saber de forma consciente a língua italiana ou a língua espanhola, que era a qual nós tínhamos um bolsão presente. Então foi nos apresentado e autorizado pela nossa equipe do Hospital Amor Verdadeiro, equipe na astralidade ao qual nós fazemos parte, aberto um portal a qual nós tivemos acesso a uma ala específica do hospital a qual a consulente trabalha, e tivemos o suporte de alguns guardiões, o corpo presente de alguns guardiões no grupo, para elaborar esse processo de deslocamento junto à geografia italiana. Tivemos alguns médios que ficaram presentes, desdobrados, mas dando a sustentação para uma equipe de 4 a 5 médiums se deslocarem através do portal e recolher um bolsão grande de espíritos infantis, espíritos que desencarnaram, muito provável, na área neonatal, a qual foram transferidos para a nossa geografia, transferidos para o Hospital Amor Verdadeiro e encaminhados para tratamento. Tivemos que
doar uma cota grande de ectoplasma para o hospital, para a recuperação desses espíritos, e o portal, consequentemente, ele foi fechado para fechar as fronteiras, né, do deslocamento Geografia Itália-Brasil. Esse processo ele é normalmente ministrado e autorizado pela espiritualidade, que conhece os respectivos entroncamentos energéticos, que daria o respectivo acesso ao local onde a gente necessitava chegar, e assim por diante. Muito bem. Tivemos um volume grande de espíritos que foram recolhidos, encaminhados para tratamento. Bastante interessante, na presença da linha de ciganos no nosso grupo, foi detectado num espaço-tempo da Consolente presente algumas peças, algumas joias em posse dela na astralidade, tá? Não eram peças físicas, eram peças na astralidade, a qual também houve um portal formado Brasil e Espanha, entregue para o povo gitano, né, para o povo espanhol, para o povo cigano, a qual de certa forma estava em posses da garota, por algum motivo a qual nós desconhecemos, mas que foi entregue como um símbolo de respeito para com o povo que se apresentou nessa tratativa. Muito bem, todos devem se perguntar o que essa menina veio fazer nesse atendimento, o que ela estava fazendo lá. Ao verbalizar, inclusive, e ao demonstrar para ela todo o transporte de espíritos que ocorreu nessa tratativa, ao demonstrar para ela este processo e a importância dela na geografia italiana atualmente, atuando como uma enfermeira no plano físico, ela indiretamente ela estaria trabalhando para a astralidade também, ela estaria sendo a ponte, auxiliando no transporte e no auxílio, no socorro desses espíritos, haja visto que este tipo de tratativa espiritual não é tão comum na Itália quanto aqui no Brasil. Foi um processo didático para aliviar um pouco a culpa da garota, para aliviar um pouco esse contexto de estar fora do país, estar seguindo a sua trajetória, a sua missão, o seu compromisso, enfim, a sua vocação, prefiro colocar assim com essa terminologia, a sua vocação, e desvencilhá-la da culpa de não estar presente junto ao núcleo familiar. O mentor se aproximou, acoplou, incorporou no médium e verbalizou esse contexto de que ela estava cumprindo com a sua vocação e a sua missão para com os necessitados na Itália, seguindo seu compromisso de aprendizado, e que a família que estava presente tinha sim o compromisso e a responsabilidade de lidar com essas questões atuais. Inclusive o irmão, que verbalizava muito o fato de estar carregando o mundo nas costas sozinho aqui, foi esclarecido que esta carga imputada por ele mesmo em seus ombros era única e exclusivamente escolha dele, e que se isso estivesse em excesso na sua trajetória, ele tinha o direito de afrouxar um pouco e não a obrigatoriedade de carregar os pais, de carregar o pai, de carregar o avô, que estava num processo natural já ao fim do seu processo encarnatório, e talvez em tempo mais ou menos dilatado ele encerraria aí o seu ciclo encarnatório. Então, uma demonstração didática para a ponta física presente ter um pouco do entendimento do quão era importante para ela estar nesta caminhada e nessa trajetória e poder despir-se um pouco da culpa e de uma responsabilidade que não lhe caberia neste momento. Foi um processo de grande aprendizado para o grupo, para a gente entender essa dinâmica dos limites, dos entroncamentos energéticos de um país para com o outro, que não é simplesmente vamos nos desdobrar
para os Estados Unidos, Rússia, Itália, Japão e assim por diante. Há uma necessidade de uma autorização, assim como o encarnado aqui precisa passar por um processo de visto, migração, ter um passaporte, uma identificação para sair ou para entrar do país, entender um pouco da política, da geografia do outro país também é importante, dentre outros fatores. Encerramos então mais este case de sucesso ou insucesso. Acessem o meu site www.fabionasa.com.br, acessem o site www.integra7.com.br, onde nós temos diversos textos de vários conscientistas que trazem textos sobre coaching, PNL, desenvolvimento humano, psicologia, psicanálise, textos no contexto religioso universalista, filósofos, psicólogos, médiuns, terapeutas e assim por diante. Curtam nossa fanpage, acessem o nosso canal, acessem outros cases, acessem a série também Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e tantos outros trabalhos desenvolvidos pelo grupo. Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência.